Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz, aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, nos diz bem assim: diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor. É Deus que está dizendo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Deus não tem o prazer na morte do perverso. Deus, ele não tem prazer na morte do perverso. Deus não tem prazer na morte do pecador. Aleluias. Mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Aleluias. Deus quer que o perverso, aleluias, Deus, ele quer que o perverso ele se converta dos seus maus caminhos e viva, porque vida nós só temos com Jesus Cristo. Sem Jesus nós não temos vida. Ele é a vida. O Senhor Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a vida. A pessoa que não tem Jesus, ele não tem vida. Aleluias. Convertei-vos. Duas vezes Deus fala: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Aleluias. A pessoa que anda fazendo aquilo que não agrada a Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. A pessoa que anda por caminhos que não agrada a Deus, caminhos que não são os caminhos de Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho. Aleluias. Converter. Mudar de direção, de caminho. Quem está no caminho mal, no caminho errado, vá para o caminho certo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, não, do perverso. Deus quer que ele se converta, se arrependa, para que Deus possa ganhá-lo. Aleluias. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Aleluias. É muito forte. De novo. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que haveis de morrer, ó casa de Israel. Pois porque haveis de morrer. Então, quem está nesse caminho errado, no caminho mau, que não é o caminho de Jesus Cristo, automaticamente ele está morto espiritualmente. A pior morte que tem é essa morte, a morte espiritual. A pessoa está separado de Deus, porque quando ele morre, ele vai para um lugar terrível. Aquele lugar que o rico ele foi, o inferno. Aleluias. Aquele lugar terrível que o rico ele foi, o inferno. Lá ele clamava por uma gota d'água, porque ele estava atormentado naquela chama. O inferno é fogo. O inferno é real, o inferno existe. E já o mendigo, o Lázaro, ele estava no seio de Abraão, no paraíso. O paraíso também existe. A cidade santa existe. O destino, quem escolhe, é eu e você. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Oh, glórias. Ezequiel 18, no versículo 29 ao 32, diz bem assim:
No entanto, aleluias, Ezequiel 18, 29, diz: no entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Muitos de hoje diz que o caminho de Deus não é direito, o caminho de Deus é errado. Pelo contrário, o caminho de Deus, ele é perfeito. É o único caminho que nos leva a Ele, nos leva a Deus. É o Senhor Jesus. Esse caminho é perfeito. Os testemunhos de Deus são perfeitos. Aleluias. E diz, no entanto, diz Ezequiel 18, 29. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel. Aí Deus já disse que o caminho dele é direito. E não são os vossos caminhos tortuosos, o nosso caminho, quando a gente anda pela nossa direção, sem a direção de Deus, os caminhos da gente é tudo errado. A gente só vai fazer aquilo que não agrada a Deus. Nós temos que andar pelos caminhos de Deus. Aleluias. Louvado e exaltado seja o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. E diz mais, no versículo 30, Ezequiel 18, versículo 30. Portanto, eu vos julgarei, Deus falando, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos. Deus vai julgar a cada um segundo os seus caminhos. Aleluias. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, é Deus que está dizendo. Aleluias. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Aleluias. Deus, ele não quer. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Deus, ele não quer que você transgrida a palavra dele, que ande em iniquidade, no pecado. Não. Porque quem anda assim, quando partir, vai para um lugar terrível, o lago de fogo. Por enquanto, o inferno. Depois, até o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. Aleluia. Olha, Deus dizendo, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Se desviar é sempre fazer o certo, procurar fazer o certo. Se desvia das transgressões, do pecado, das coisas erradas, que desagrada a Deus. Aleluias. E a iniquidade não vos servirá de tropeço. Aleluias. E a iniquidade não servirá de tropeço, ou seja, você não vai tropeçar quando você desviar de todas as transgressões. Ou seja, quando você se afastar das transgressões, quando você viver uma vida reta, uma vida que agrade a Deus, o Todo-Poderoso. Aleluias. No versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste e criai em vós.
coração, oh aleluia, coração novo. Olha só. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgrediste, e criai em vós coração novo, e espírito novo. Pois, porque morreríeis, ó casa de Israel? Você tem que criar um coração novo, aleluias. Tira esse coração de pedra e coloque um coração novo, um coração de carne, um coração que agrade a Deus. Faça somente o que agrade a Deus, aleluias. E um espírito novo, aleluias. Aleluias. E um espírito novo. Coração novo e espírito novo. Pois, porque morrereis, ó casa de Israel? Olha o que Deus fala no versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Aleluias. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus, ele não tem prazer na morte do perverso. Pelo contrário, Deus quer que ele se converta para ele viver. Viver tanto aqui nessa terra com Cristo. Aleluias. Viver tanto aqui nessa terra com Cristo, com o Senhor Jesus, como viver também no paraíso, porque vai ganhar a salvação. Aleluias. Oh, glórias. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. É Deus que está dizendo. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Se uma pessoa morrer sem salvação, Deus, ele não tem prazer naquela morte. Porque aquela alma, Deus, ele não ganha. Pelo contrário, aquela alma vai gemer no inferno. Quando morre uma pessoa perdida, uma pessoa perversa, uma pessoa que não morreu salva, Deus, ele chora. Deus, ele sofre, porque aquela alma ele perdeu. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer perder ninguém. Mas o ser humano, Deus deu a escolha para o ser humano de escolher o bem e o mal, de escolher a morte e a vida. Deus é a vida, Jesus é a vida. Quem escolher Jesus, oh glórias. Quem escolheu o Senhor Jesus está de parabéns. Porque o Senhor Jesus falou bem claro: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só. Quando a pessoa morre no Senhor Jesus, mas crê no Senhor Jesus e morreu nessa esperança, ele diz que ele vai viver. Viver lá, na glória, com Deus. Aleluia. Igual aquele ladrão da cruz lá. Tinha uma direita e uma esquerda, Jesus no meio. Quando o Senhor Jesus, eles estavam perto de ser... Jesus estava perto de perder a vida por nós.
e aqueles ladrões na cruz também estavam perto de morrer. Aleluias. Quando o Senhor Jesus estava perto de partir ali, juntamente com aqueles dois ladrões ali também, uma à direita e uma à esquerda. Um daqueles ladrões ali, daquele malfeitor, falou: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Olha só, ele confessou Jesus, ele se arrependeu ali naquela hora. Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluias. Hoje. Já pensou? E o outro não quis saber da salvação, não quis saber de Jesus. Um foi salvo e o outro perdido. Deus não teve prazer na morte daquele lá. No outro, Deus teve prazer. Na morte do outro, do que se arrependeu na cruz ali, Deus teve prazer na morte dele, porque ele foi salvo. E hoje ele está vivo com Deus. Aleluias. Olha só. Ezequiel 18, no versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e viverei. Aleluias. Deus, ele só quer de nós uma coisa: que a gente venhamos se converter de fato, de verdade. Que você venha se converter. Larga esse caminho mau que você estava indo. Para de fazer as coisas erradas e se converta a Deus. Para você viver. Aleluia. Para você viver. Deus, ele ainda fala: convertei-vos e viverei. Quer ter vida? Se converta dos seus maus caminhos. Se converta de verdade. Morra para o mundo e nasça para Deus. Tenha um coração novo. Tenha um espírito novo. Aleluias. É forte. E a Bíblia diz aqui, Ezequiel 18, no versículo 21 ao 24. Diz bem assim: mas se o perverso, aleluias, louvado seja o Senhor, é forte. Ezequiel 18, 21. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados, glória, que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Glórias! Tá vendo? Se você se converter de fato, de verdade, você que estava fazendo as coisas erradas, que está andando por um caminho que não é um caminho de Deus, que não está agradando a Deus, se você se converter, você vai viver. Você vai ter vida. Vida com Cristo, vida com Deus. E quando partir dessa terra, aleluias, quando partir dessa terra, morar com Deus na glória, morar com Deus na cidade santa, na Nova Jerusalém, a qual a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, que os salvos vão ver Deus face a face, vai ver Deus do jeito que Ele é, vai ver o Senhor Jesus, todos os salvos. Já pensou você vendo Deus, e Deus no meio de você, Deus no nosso meio, no meio dos salvos? Ninguém nunca viu a Deus, mas naquele grande dia, a pessoa vai ver Deus do jeito que Ele é. Está escrito na palavra.
Aleluias. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Deus não vai se lembrar de nenhuma dos seus pecados, das suas transgressões, quando você se converter. Tudo aquilo ali vai ser jogado no mar do esquecimento. Aleluias. Oh, glória. E no versículo 23 diz bem assim. Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo, eu antes que ele se converta. Oh, aleluias. É forte. Eu vou deitar de novo. Versículo 23. Acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Deus dizendo, não, desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Aleluias. Deus, ele quer que o perverso, o homem mau, o pecador, o assassino, o idólatra, o prostituto, o adúltero, o feiticeiro. Tem uma lista aí da... Deus, ele quer que a pessoa má, a pessoa que não é boa, a pessoa perversa é que faz perversidade. Uma pessoa perversa é uma pessoa que faz perversidade. Que vive fazendo aquilo que não agrada a Deus. Que anda na contramão de Deus. Aleluias. Deus não tem prazer na morte dessas pessoas. Acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não. Desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. A pessoa só tem vida com Deus, só tem vida com o Senhor Jesus. O mundo é tudo enganação. O próprio Deus, ele falou para nós, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluias. Então, se eu amo o mundo, eu não tenho o amor de Deus em mim, não. Eu tenho que amar a Deus. Deus em primeiro lugar. E o meu próximo como a mim mesmo. Aleluia. Esse é o papel de todo ser humano. Fazer esses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu não quero matar ele. Eu não vou matar ele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou trair ele. Eu não vou cobiçar as coisas que ele tem. Não vou ter inveja dele. Porque eu amo o meu próximo. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos amar Ele em primeiro lugar. E o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Do jeito que eu me amo, eu tenho que amar o meu próximo. Até aquele que não gosta de mim. Aleluias. No versículo 24 diz bem assim: mas desviando-se o justo, agora vem para o justo, a pessoa que está no caminho reto, no caminho que agrada a Deus. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, cometendo pecado, vivendo no pecado ali, fazendo segundo todas
Aleluias. É forte. 24, começando de novo. Mas desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, fazendo segundo as suas abominações, que faz o perverso. Ele fazer, igual o perverso está fazendo, o justo começar a fazer também. Acaso viverá de todos os atos de justiça que tiver praticado? Não se fará memória. Tá vendo? Não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, nele morrerá. Tá vendo? Eu posso estar nos caminhos de Deus 50 anos. Se eu fazer o que é mal aos olhos de Deus, eu posso estar nos caminhos de Deus 50 anos. Mas se eu começar a fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus, e começar a fazer as coisas que o perverso está fazendo, tudo aquilo que eu fiz de reto, de justo ali, vai ficar para trás. Nenhum daquilo ali vai vir à memória, não. Isso é forte. Olha aí. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso. Olha Deus dizendo: acaso viverá? É muito forte. Aleluias. Acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, ao que Deus diz, não se fará memória. Olha só, não vai ser lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Misericórdia. E a Bíblia já diz bem claro que o salário do pecado é a morte. E a morte espiritual, que é a pior morte que tem. Que a pessoa se morrer nessa morte, a morte espiritual, quando ele partir, ele vai para um lugar terrível. Ele não vai para aquele lugar bom. Aleluias. A pessoa morta espiritualmente, automaticamente, ele está sem Deus. A pessoa que está morta espiritualmente, ele está sem Deus. Ele está fazendo aquilo que não agrada a Deus, que está desagradando a Deus. E ele está morto espiritualmente. Quando a pessoa morre sem Deus, ele vai para um lugar terrível. E o inferno, ele existe. Está na Bíblia lá. Que os ímpios, os perversos, eles vão ser lançados no inferno. No Salmo 9:17, se não me engano, fala isso. E lá também, no Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11 em diante. Aleluias. E diz lá que até o inferno vai ser lançado para dentro do lago de fogo. É por isso que lá o fogo não acaba nunca. Lá o verme não morre e o fogo não apaga. É forte. E é pelos séculos dos séculos. Deus, ele não fez o inferno, o lago de fogo, para o ser humano, não. Ele fez para o diabo e os seus anjos. Os anjos caídos. Mas o ser humano que não quer saber de Deus, que rejeitar a Deus, trocar Deus pelo mundo, trocar Deus pelos prazeres do pecado, prazeres da carne, esse também vai ser lançado lá dentro do lago de fogo. Isso é forte.
Aleluias. E a palavra de Deus diz bem claro aqui para nós. Isaías, no capítulo 1, no versículo 18 ao 20. Diz bem assim: o convite da graça. Ô glória, o convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ô glória. Diz quem? O Senhor, Deus. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Escarlata é vermelho. Eles se tornarão brancos como a neve. Aleluias. Mesmo que você esteja vermelho do pecado, sujo do pecado, ele vai se tornar branco como a neve. Aleluias. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Oh, glórias! Hoje nós estamos pela graça, que é o convite da graça. Jesus, ele veio a este mundo, sofreu, padeceu, foi humilhado, morto, e subido ao céu, e hoje ele está à direita de Deus Pai, à direita de Deus. Hoje, agora você, eu, nós temos o direito da salvação. Jesus, ele já nos tirou, ele levou o pecado. Aleluias. Jesus, ele já levou as doenças, levou todo o sofrimento do ser humano. A Bíblia diz bem claro lá em Isaías 53, porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A doença, se você estiver passando por alguma dificuldade na saúde, alguma doença, alguma coisa, Jesus já levou isso aí também. É só você buscar uma igreja mais próxima de sua casa, uma igreja evangélica mais próxima de sua casa, e aceitar o Senhor Jesus, se batizar nas águas ali, morrer para o mundo e nascer para Cristo ali. E pegar firme na fé que Jesus, ele vai lhe curar, porque ele já levou toda a maldição naquela cruz com ele. Aleluias. Você que cometeu vários pecados, vários erros, matou, um exemplo, matou muitas pessoas, fez várias coisas terríveis, bárbaras, que acha que não tem pecado, ou que acha que não tem perdão. Aí é onde você se engana. Tem perdão sim. Se você pedir perdão para Deus, Deus, ele vai lhe perdoar. Claro que todo pecado tem uma consequência. Quando a pessoa mata alguém, ele vai cumprir num certo lugar, que é na cadeia, né? Mas Deus, ele perdoa. Até cumpriu a parte dele, o tempo dele sair de lá. Quando sair, vá para os caminhos do Senhor Jesus, siga os caminhos do Senhor Jesus, porque Deus, ele perdoa. Deus perdoa você que está aí na cadeia. Deus, ele perdoa você que está em casa aí. Deus, ele perdoa todo mundo. Só que Deus, ele está esperando você tomar uma decisão de se arrepender, de dar o primeiro passo, de aceitar ele, aceitar o Senhor Jesus, ir para os caminhos do Senhor Jesus. Viver a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus, ele está te chamando. Deus, ele quer te salvar. Deus, ele não tem prazer na morte do perverso. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio.
Aleluia. Deus não tem prazer na morte do perverso, não. Deus, ele quer que o perverso, o pecador, se arrependa para que Deus venha ganhar ele, para que ele venha viver eternamente com Deus. Aleluia. Ter vida na terra e ter vida no céu. Aleluia. Só tem vida aqui nessa terra, de verdade, quem tem Jesus. Jesus é a vida. Aleluia. Aí a palavra de Deus diz bem claro aqui. Isaías capítulo 1, no versículo 19, diz bem assim. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ô glória! Tá vendo? Deus já está falando aqui. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A pergunta é, você quer ouvir Deus? Você quer seguir a Deus? Você quer seguir os caminhos do Senhor Jesus? Quer obedecer a palavra de Deus? Se você quiser, Deus diz aqui, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Oh glórias. Aqui é em todas as áreas da vida. Seja saúde, sentimental, familiar, física, espiritual. É todas as áreas da vida. Pode ser sentimental, familiar, física, espiritual. É todas as áreas. Aí a pessoa que recusa, Deus já diz logo. Isaías capítulo 1, no versículo 20. Diz bem assim. Versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes. Fordes o quê? Rebeldes. Sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o diz. Olha só. Aquele que for rebelde e não der ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, ele vai ser devorado à espada. A espada é para quê? Para matar. A palavra de Deus, ela é espada. Aleluia. A palavra de Deus, ela é espada. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, quando vieram pegar o Senhor Jesus pegou a orelha de Malco, colocou de volta lá em Malco, e a orelha colou. Pode caçar na Bíblia aí que está aí. E o Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, aquele que vive pela espada morrerá. Ou seja, se eu vivo pela palavra, eu vou morrer. Ela é a espada. E aqui ela está dizendo: sereis devorado à espada. Aleluia. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada. Porque a boca do Senhor diz. Qual é a boca do Senhor? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é a boca de Deus. Aleluia. Então quem recusar, quem for rebelde, a palavra de Deus só vai se dar mal. Ele não vai se dar bem. Aleluia. E o Senhor Jesus diz bem claro, em João capítulo 10, do versículo 9 ao 10. João capítulo 10. Aleluias. Louvado seja o Senhor.
João capítulo 10, no 9. Eu sou a porta. Quem é a porta? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o caminho, ele é a porta, ele é a porta estreita. Ele diz aqui: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se eu entrar por quem? Por quem? Se eu entrar por Jesus Cristo, porque ele é a porta. Se eu seguir os caminhos dele, ele é o caminho. Quem está com Jesus, ele não se perde nunca. Nunca. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aleluias. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aleluias. Pastagem. Quer dizer é tudo de bom. Uma ovelha num lugar onde tem um pasto muito grande, um pasto bom, a ovelha engorda. E com Jesus não é diferente. Simbolicamente na Bíblia, nós somos a ovelha. O Senhor Jesus, ele é o bom pastor. Quem entrar pela porta vai achar, além de ser salvo, que a porta é Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Além de ser salvo, vai ter uma pastagem farta. Ou seja, na alimentação, na saúde, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida familiar, na vida física, em todas as áreas. Essa pastagem aí é vida abundante. Porque ele falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio para nos dar vida em abundância. Já pelo contrário, o outro lá, o Satanás. Por outro lado, o diabo ele já veio diferente. Em João 10, no versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O diabo, esse ladrão aqui é o diabo, o ladrão das almas. Ele está somente para roubar as almas das pessoas. Ele veio para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aleluias. Com Jesus a gente tem a vida em abundância. Você tem paz. Em meio a pode estar a maior perseguição na tua vida, você tem paz. Por dentro você tem paz. Porque até você sabe que se você partir, você sabe para onde vai. Aleluias. Você sabe, se você partir, quando você partir, você vai para um lugar bom. Para Nova Jerusalém, a cidade santa, que um dia ela vai descer do céu e vai fazer morada aqui nessa terra. Depois que essa terra for queimada, purificada com fogo, o fogo de Deus. Aleluias. Aí o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz para nós aqui. A palavra de Deus está dizendo. Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4 ao 5, diz bem assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aleluias.
Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então você que um dia esteve nos caminhos de Deus e saiu, abandonou o primeiro amor, volte. Volte para o primeiro amor. Aleluias. E no versículo 5 ainda diz mais. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aleluias. Lembra de onde você caiu, de onde você errou. E não seja orgulhoso, não. Se arrependa. Aleluias. Se arrependa. Volte para Deus. Volte o mais rápido possível. A palavra de Deus diz aqui. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aleluias. Volte de novo a fazer o que você fazia. Se você ia para a igreja, continue de novo. Se você cantava, louvava a Deus, louve. Se você orava, ore de novo, comece a orar. Se você está nos caminhos do Senhor Jesus, vá para os caminhos do Senhor Jesus de novo, aceite Ele de novo, faça uma nova aliança e viva uma vida de comunhão com Deus. Aleluias. Aleluias. E a palavra de Deus diz aqui para nós. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Ou seja, você não vai ter mais direito da salvação. Se arrependa logo, enquanto está vivo. Porque depois que morrer, depois que partir, já foi. Não dá mais. Aleluias. Pegue firme com Deus agora. Se converta agora. Busque o Senhor Jesus agora. Enquanto você está vivo. Depois que morrer, já foi. A Bíblia diz assim: ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Aleluias. Depois que morre, segue-se o juízo. Se fez coisa boa, amém. Se não fez, misericórdia. Se morreu com Deus, amém, glória a Deus. Se morreu sem Deus, misericórdia. É forte. Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11 ao 15, diz bem assim: o juízo de Deus, o Todo-Poderoso. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aleluias. Oh, glórias. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então o Todo-Poderoso vai estar naquele grande dia, sentado no trono branco. A terra e o céu vai fugir diante da presença dele. É forte. No versículo 12, diz bem assim: vi também os mortos e os grandes, e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então vai estar em pé diante do trono os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres. Aleluias.
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então, todas as pessoas vão estar diante do trono. Vai estar rico, pobre, que é o pequeno e o grande ali. Não vai ter diferença de nada não ali. Posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Vai se abrir livros ali. Vai ter livros, mais de um livro, e até o livro da vida. Foi aberto. E os mortos foram julgados. Aleluias. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, nós vamos ser julgados pelas obras. Você, eu, a gente vai ser julgado pelas obras. E tudo vai estar no livro. Então tudo que eu e você fazemos fica anotado em um livro ali. Naquele dia não tem como mentir, como dizer, eu não fiz isso, não. Porque está tudo ali anotado no livro. Tudo que eu faço, que você faz, fica anotado em livros. Quer seja bom, quer seja ruim. Aleluias. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Você vai ser julgado pelo que vai estar escrito naqueles livros. Todas as tuas obras que você faz, fica naquele livro que eu e você nós fazemos. Aleluias. Deu mal aos mortos que nele estavam. A carcaça, né? Porque a alma ela não morre, mas o corpo ele morre. Ele some. Mas naquele grande dia vai aparecer com o corpo, com tudo. Porque vai ser jogado no inferno com o corpo, com tudo. Com corpo e alma. A Bíblia diz bem claro lá. Temer, não é para nós temer o mortal. A Bíblia diz, não é para nós temer o mortal. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Olha aí. Então, o corpo e a alma vai ser lançado no inferno. Daqueles que não quiseram saber de Deus, hein? É forte. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além. Sim, além que é o inferno. Até o inferno vai devolver quem está lá. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Olha só. Deus vai julgar um por um segundo as suas obras. O tanto que Deus ele é paciente. Deus vai julgar um por um segundo as suas obras. Olha só. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, a hora do inferno. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então até o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. O inferno ele vai acabar. Porque ele vai ser jogado dentro do lago de fogo. O lago de fogo é pior do que o inferno. Mas o fogo não apaga. O fogo continua aceso lá.
Lá que continua o fogo mesmo. O nome já diz Lago de Fogo. Eu já vi lago de água, mas lago de fogo, não é brincadeira não. E no versículo 15 diz bem assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, quem não tiver com o nome escrito no livro da vida vai ser lançado dentro do lago de fogo. O livro da vida é o principal livro que o seu nome tem que estar. O meu nome tem que estar. Porque quem não tiver naquele grande dia lá, ô Pai, quem não foi achado naquele grande dia com o seu nome escrito no livro da vida, essa pessoa vai ser jogada também para dentro do lago de fogo. Então faça de tudo, faça o possível e o impossível para o seu nome ficar no livro da vida e para você manter o seu nome no livro da vida. Fazendo aquilo que agrada a Deus. Faça o que agrada a Deus e o seu nome sempre vai estar no livro da vida. Aleluias. E a Bíblia diz aqui bem claro, em 2 Coríntios, no capítulo 5, aleluias, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz bem assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Aleluias! Todos, sem extinção, sem exceção, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. No mundo tem mais de 8 milhões de habitantes. Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. É forte. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aleluias. Tá vendo? Você vai receber tanto pelo bem como pelo o mal que tem feito pelo meio do corpo. Ou seja, pelas obras. Porque nós vamos ser julgados pelas obras. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aleluias. É forte. Aleluias. Louvado e exaltado seja o Senhor. E a palavra de Deus diz mais. Aqui, Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13 e 14. Eclesiastes 12, diz bem assim. Eclesiastes 12, no versículo 13. De tudo que se tem ouvido, de tudo que nós temos ouvido de Deus, da palavra de Deus, a suma ou seja, o resumo a conclusão: teme a Deus. Nós temos que temer a Deus. E guarda os seus mandamentos. Oh, aleluias.
Isso é forte. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É o dever de todo homem. O dever é o quê? É uma obrigação. Então esse negócio de livre-arbítrio é só uma expressão que a pessoa, o ser humano usa mesmo. Que Deus dá para a pessoa, né? O que é ele ou o inferno, o lago de fogo. Porque, na verdade, o ser humano não tem o livre-arbítrio. O ser humano, se ele quiser ser salvo, ele é obrigado a fazer o que agrada a Deus. Porque se ele não fazer o que agrada a Deus, se ele quiser viver no pecado, no lamaçal do pecado, viver longe de Deus, ele não é salvo. Se o ser humano não fazer o que agrada a Deus, ele não é salvo. Então isso não é livre-arbítrio. Vamos usar a inteligência que Deus dá para nós. Se fosse livre-arbítrio, se nós fazéssemos coisa errada, a gente também podia ser salvo. Mas não é assim que funcionam as coisas de Deus. Deus é santo. Deus ele é zeloso. Se você não fazer o que está na Bíblia, o que agrada a Deus, você vai ser jogado no lago de fogo. Por enquanto inferno, depois lago de fogo. Quando diz aqui, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. O dever é uma obrigação. Porque se nós não fizer isso, quem perde é nós. Deus ele não perde nada. Deus ele continua sempre no seu lugar. Na sua majestade, na sua glória. É o dever de todo homem. Todo homem e toda mulher que quer morar com Deus. Aleluias. O dever é o quê? Temos que temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ou seja, viver a sua palavra. E é o que a palavra de Deus diz mais aqui ainda. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Tudo que você fez, tudo que você faz. Aleluias. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, à tona, vai trazer até as que estão escondidas, aquilo que você fez que ninguém sabe, que você cometeu contra o seu próximo, que ninguém sabe, aquele pecado que ninguém sabe. Naquele grande dia Deus vai trazer isso também à tona. Até as que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. Quer sejam bom, quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas más. Deus vai trazer a público tudo que eu e você fizemos. Nada fica escondido perante Deus. Nada fica. Deus ele sabe de tudo. Deus ele vê tudo. E ele está em todo canto no mesmo momento. Lá do céu, Deus ele inclina os olhos aqui para a terra. Ele inclina a cabeça e ele vê todos os moradores da terra. Deus ele fica só contemplando os bons e os maus. Deus ele vê todas as pessoas. Ele vê tudo. Nada que eu e você fazemos que a gente acha que ninguém vê,
Não há nada que eu e você fazemos que a gente pensa que ninguém vê. Deus, ele vê tudo e ele está vendo tudo. E até as injustiças que você tá passando também na sua vida, Deus, ele está vendo tudo. E no momento certo, ele vai te honrar. Você que está fazendo o que agrada a Deus. Aleluia. É forte. E o Senhor Jesus diz assim. João 14, no versículo 2. Jesus diz bem assim: na casa de meu Pai, Deus, lá no céu, nos céus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Então, lá onde está Deus, tem muitas moradas. A minha morada, a sua morada está lá. O que eu e você temos que fazer é continuar firme nos caminhos de Deus até o último dia da nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor Jesus. Porque Ele é o caminho. Obedecendo a Deus, praticando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Aleluia. Não é só conhecer a palavra de Deus, não. É viver a palavra de Deus. Aleluia. Não é só conhecer a palavra de Deus, não. É viver a palavra de Deus. É praticar a palavra de Deus. O diabo, ele conhece a Bíblia todinha, mais do que eu e você. E mesmo assim ele vai ser lançado no lago de fogo, conhecendo a Bíblia todinha. Porque ele morou lá com Deus, lá no céu. Ele era um querubim da guarda. Mesmo conhecendo a Bíblia todinha, a palavra de Deus, mesmo vendo a Deus, ele vai ser jogado no lago de fogo. Então, o segredo não está em conhecer, está em viver, praticar a palavra de Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus disse assim: se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus, ele disse que ele ia preparar lugar. E ele já foi preparar lugar. Esse lugar já está nos aguardando. Essas casas, essas moradas. Ele diz aqui: e quando eu for, Jesus, ele veio a este mundo, e Jesus, ele já partiu deste mundo. Ele veio do céu, e ele já subiu ao céu. Antes do Senhor Jesus ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Jesus, ele já estava lá no céu, morando com Deus. Jesus, ele já existia. Aleluia. Então ele veio do céu para essa terra e ele subiu para lá de novo. Quando ele partiu, que ele viveu 33 anos nessa terra. E ele partiu por nós naquela cruz. Aleluia. E ele diz: e quando eu for, ele foi, e vos preparar lugar, voltarei. Oh, glórias. Aleluia.
E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele diz que ele vai voltar. Quando eu for, ele foi. Aí ele diz, voltarei. Então Jesus, ele vai voltar. Esteja preparado, você aí. Você que estava fazendo coisa que estava desagradando a Deus, faça aquilo que agrade a Deus. Se arrependa, peça perdão a Deus. E você que não estava nos caminhos de Deus, aceite ao Senhor Jesus, faça uma aliança com Deus e vá para uma igreja mais próxima de sua casa e pegue firme, se batize nas águas. Aleluias. Tenha um coração novo, um espírito novo. Aleluias. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha só, Jesus fez tudo isso para que aonde ele está agora, para nós estar lá também. Ele fez isso para nos ganhar, para nos dar o direito da salvação, para nos ganhar. Ele aceitou ser humilhado, ser esbofeteado, chicoteado, cuspido, traído, humilhado. Para nos dar a salvação, para que onde ele está agora, para nós ir também, aleluias. Ele não quer te perder. Você já foi comprado. Mas a decisão é tua. A decisão é nossa. Você que tem que tomar a decisão de ir para os caminhos do Senhor Jesus, de aceitar o Senhor Jesus, de se batizar nas águas, de morrer para o mundo e viver para Cristo, ou não. A decisão é sua, de escolher a morte ou a vida. A morte é a morte eterna. A vida é a vida eterna. A morte eterna, aleluias. A morte eterna é eternamente ali, no lago de fogo. E a vida eterna é eternamente ali, com Deus, com o Senhor Jesus, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Aleluias. A decisão é sua. Jesus, ele já te comprou. E um preço muito alto, muito forte, muito alto. O sangue dele todinho derramado naquela cruz. Você foi comprado. Nós fomos comprados. Você fica preso no pecado se você quiser. Você agora só perde a salvação se você quiser. Você agora é livre. Jesus, ele nos libertou. Mas só tem uma coisa que deixa a pessoa preso: o pecado. O pecado separa eu e você de Deus. Está lá em Isaías 59. O pecado nos separa de Deus. Quando eu escolho morrer no pecado, viver no pecado, fazendo somente o pecado que que desagrada a Deus, automaticamente eu estou jogando a minha alma para o inferno. Quando eu fujo do pecado, quando eu largo o pecado, não quero saber mais do pecado. Pecador, sim, nós somos, claro. Nós já nascemos
com essa natureza. O único ser perfeito que pisou nessa terra foi somente o Senhor Jesus Cristo. Ele é perfeito. Ele nunca pecou. Mas todos os seres humanos da terra são falhos, são pecadores. Mas tem uma diferença entre viver no pecado, viver na prática do pecado, viver. E aquele também, e o fugir do pecado. Pecou, fez um erro, falou um palavrão, um exemplo. Peça perdão para Deus e não faça mais. Procure não fazer mais. Peça para Deus ungir as suas palavras. Peça para Deus ungir os seus lábios. Fuja do pecado. Peça para Deus ungir as suas palavras, ungir os seus lábios, ungir a sua mente, ungir o seu coração. Peça para Deus derramar luz. Aleluias. Aleluias. Então, errar sempre nós vamos errar. Nós não podemos aceitar viver no erro. Viver na prática do erro. Não. Quando aquela mulher adúltera, que todo mundo pegou pedra para jogar nela, e os escribas lá querendo pôr Jesus à prova, falaram para o Senhor Jesus: esta mulher foi pega em adultério. Essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés diz assim, assim, assim. E aí, o que nós... Ela tem que morrer, o que nós temos que fazer com ela? Aí Jesus falou, escrevendo no chão ali, com o dedo ali no chão, aí Jesus disse: aquele que dentre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém jogou a pedra naquela mulher. Todo mundo jogou as pedras no chão e foram-se embora. Jesus falou para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: não tem, Senhor. Então Jesus falou: nem eu mesmo te condeno, nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Hã? Jesus, ele quer isso de mim e de você. Que a gente vai agora e não peques mais. Que a gente venhamos fazer somente o que agrada a Ele. O que agrada a palavra de Deus, a palavra dele. O Senhor Jesus falou bem claro. Em João 15, no versículo 7. Jesus é que fala isso. Essas palavras. Jesus diz bem assim: se permanecerdes em mim. Permanecer quem? No Senhor Jesus. E as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluias. Tá vendo? Então, se você permanecer no Senhor Jesus e a palavra dele permanecer em você, o que você pedir, aleluias. Se você permanecer no Senhor Jesus e a palavra dele permanecer em você, o que você pedir para Deus no nome dele, no nome de Jesus, vai acontecer. Amém? Louvado seja o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Meu Deus, abençoe cada pessoa, Pai, que viu essa live e que ainda vai ver esta mensagem. Meu Deus, abençoe a todos em o nome de Jesus, pois eu entrego cada um deles em tuas mãos e peço que o Senhor venha cuidar, guardar e proteger a cada um deles em o nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Aleluias. Louvado e exaltado seja o Senhor.
Grande é o teu nome, papai.